ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Seus castelos de infância caem pelo chão, mas no interior existe um grande amor, e apesar de todo o sofrimento é feliz. O amor é a resposta, o amor é a resposta para o mal que hoje vemos assaltar o nosso irmão. O amor é a resposta, o amor é a resposta para quem não encontra neste mundo solução. Somos todos qual crianças de um mesmo pai, pretos, brancos e mestiços, pardos e orientais. O nosso Pai do céu é toda raça e cor, e a verdade que nós precisamos é o amor. O amor é a resposta, o amor é a resposta para o mal que hoje vemos assaltar o nosso irmão. O amor é a resposta, o amor é a resposta para quem não encontra neste mundo solução. Mas o amor é a resposta, o amor é a resposta para o mal que hoje vemos assaltar o nosso irmão. O amor é a resposta. Rádio Popular, agora são 17 horas e 59 minutos, 17h59, com muita honra e com muita graça. Quero desejar uma boa noite a todos os nossos ouvintes do programa Falando de Jesus em todas as comunidades do município da Serra, aonde você esteja. Uma ótima noite, e a partir deste momento eu convido você para abrir o seu coração, para você emprestar os seus ouvidos para mais um programa Falando de Jesus desta sexta-feira, dia 17 de julho do ano de 2015. Já está presente no estúdio da Rádio Popular o mensageiro, o porta-voz da Palavra de Deus, exatamente nesta sexta-feira, o irmão Jonas, da Igreja Adventista, ali do bairro de Taquara 2, aonde hoje Deus vai usar com certeza espiritualmente ele para trazer mais uma palavra de vida, mais uma palavra de correção, mais uma palavra de edificação e com certeza mais uma palavra de paz para o meu e para o seu coração. Agora na Serra são 18 horas, eu quero mandar um abraço para todos que estão nas praças públicas, a você que está exatamente aí no comércio, a você que está exatamente nas avenidas, a você que está chegando do trabalho, a você que está indo trabalhar, a você exatamente que está na sua casa, no seu sofá, no seu escritório. Eu lhe convido a você estar nessa corrente conosco a partir deste momento, numa corrente de amor, numa corrente de paz, numa corrente de união para o programa Falando de Jesus desta sexta-feira, ok? Algumas rádios afiliadas à Rede Popular para o programa Falando de Jesus, nós não tivemos ainda retorno, né? Então, meu amigo Leandro, lá da Rádio Cultura Jardim Carapina, e meu amigo Edmar Barbosa, lá da Rádio Talento. Mas acredito que esteja tudo bem, ok? Esteja tudo legal. Agora na Serra, 18 horas e 1 minuto, vamos à oração do Pai, vamos à oração da família, e sim, depois aqui, abrir o coração
emprestar os ouvidos para a palavra de Deus, hoje usando, né, o irmão Jonas para trazer essa abençoada palavra. Que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no
seu firmamento a estrela que tem maior brilho. Seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rádio Popular, em conexão com a Rádio Fonte e a Rádio Cultura, apresenta de segunda a sábado, das 17h50 às 19 horas, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Alô, boa noite. É um prazer estar junto com vocês aqui na Rádio Popular, com esse programa falando do nosso Deus, do grandioso Deus, o Deus que salva, o Deus que guarda, o Deus que protege, o Deus que ajuda, o Deus que salva, né? E nesta noite a gente resolveu, ou Deus tocou no nosso coração, para que pudéssemos falar com você sobre um texto muito interessante que a palavra de Deus traz para nós, que está em Efésios, no capítulo 2, do verso 8 ao verso 10. E nós queremos abrir a Bíblia com você nesta noite, para juntos meditarmos um pouco a respeito deste texto muito interessante, que fala ao nosso coração da salvação do nosso Deus. É do nosso costume que quando vamos abrir a palavra de Deus, nós gostamos muito de orar, né? Embora já tenhamos orado pelas famílias, orado pelas pessoas, nós gostamos e acreditamos que muita oração, muito poder. Quanto mais se ora, mais se tem poder, mais se tem a força e o entendimento da palavra de Deus. E quando nós vamos abrir a Bíblia, nós gostamos de orar a Deus e pedir de Deus a orientação, porque nós acreditamos, como o apóstolo Pedro, que a Bíblia não é, a palavra de Deus não é de particular interpretação. Ela é inspirada pelo Espírito de Deus, por Deus, e Ele também dá a interpretação, fala conosco através da sua palavra. Contudo, nós gostamos de pedir a Ele a orientação e o Espírito Santo para que possamos ser iluminados por sua glória, por seu poder, pelo seu Espírito. Como você está, onde você está, do jeito que você está, feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Santo Deus, eterno Pai, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor é bom, o Senhor é Deus. Apesar de nós vivermos neste mundo triste, difícil, violento, contudo nós sentimos, sabemos e vemos a Tua graça e o Teu poder. Nós te pedimos, Senhor, que nesta noite venha nos dar o Teu Espírito, para que possamos entender a Tua palavra, para que possamos entender o que o Senhor deseja e o que o Senhor quer para cada um de nós. Ó Deus, nós te pedimos também e te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor nos tem derramado. Nós temos vida, saúde, estamos num tempo de muita angústia, de muita tristeza, de muita ansiedade, mas nós sentimos que o Senhor está conosco, que o Senhor nos ajuda, que o Senhor está ao nosso lado. Te pedimos que seja com cada ouvinte, em qualquer lugar deste mundo que o Senhor criou. Que o Senhor venha falar com essa pessoa através da Tua palavra, através desse canal,
Que o Senhor venha abençoar o irmão Djalma com este programa maravilhoso e que leve a mensagem a tantas pessoas que desejam encontrar contigo um dia nas mansões celestiais. Ó Deus, ser com cada um de nós, abra o nosso entendimento, dá-nos no teu Espírito, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, amigos, colegas, pessoas que a gente não conhece, vamos abrir aí a sua Bíblia, se você tiver com ela, ou você anota aí e depois você lê o texto de Efésios capítulo 2, verso 8 a 10, que diz assim: porque pela graça sois salvos, e isto por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Eu gosto muito de analisar as palavras e observar a etimologia, a origem, e na maioria das vezes aquilo que o texto ou que a palavra está me dizendo. E esse texto de Efésios, o apóstolo Paulo, ao escrever, ele começa ou ele continua, né? Antes desses versos ele fala outras coisas, mas nesse verso em particular ele diz assim: porque pela graça sois salvos. O que é graça? O que é graça? Graça é um negócio interessante, porque se você for observar, a graça é um presente imerecido, ou aquilo que você não merece, mas mesmo assim você recebe esse presente sem merecer. Não é igual salário, né? Salário a gente trabalha 30 dias para receber. E aí você que trabalha, que presta o seu serviço, ainda que não seja empregado, você sabe que as coisas funcionam desta maneira. Você dá para receber. No caso aqui deste texto, porque pela graça, é exatamente o contrário. Nós recebemos antes de fazer. É um presente que eu não mereço, mas eu recebo. Recebo de quem? De Deus. Por meio de quê? Por meio das fé. E eu acho interessante que o texto diz assim: pela graça sois salvos, e salvos de quê? Quem é salvo de alguma coisa. Você é salvo de quê? Hoje em dia a gente vive num mundo bastante violento, né? E ser salvo de um assalto, ser salvo da morte, ser salvo quando se está afogando, né? Alguém chega para você, você está afogando e alguém chega e te ajuda e te tira, você foi salvo, você não morreu. E aqui, salvo de quê? É interessante porque às vezes a gente não pensa do que somos salvos, né? Porque a gente acha que ser salvo é só ser salvo pela graça e pronto. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia, ou anote, né, o texto, Mateus 1:21, tem um texto bastante interessante que diz assim: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha bem, qual seria o nome do filho? Do filho de Maria e de José, ou filho de Jesus com Deus, né? Porque Jesus não é exatamente filho de José, mas é filho de Maria e gerado pelo Espírito Santo. Então chamarás o seu nome Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha que interessante, ser salvo do pecado. O que é ser salvo do pecado? O que é pecado? Hoje, no mundo em que a gente observa que as pessoas fazem o que querem, pensam o que querem pensar, não existe parâmetro de certo e de errado, não existe, você é autossuficiente, você pode fazer o que você quiser, pensar como quiser, fazer o que quiser, está tudo certo. Você é a sua regra, o que você entende e pronto. Só que o que acontece é que as coisas não são bem assim. No tempo do Israel antigo, eles tinham um costume ordenado por Deus, né? E esse costume eles herdaram não só porque Deus falou para eles fazerem, mas também porque o Abraão, o patriarca, passou para seu filho, e Abraão recebeu isso lá de trás,
dizendo que era necessário oferecer um cordeiro. Quando as pessoas iam oferecer esse cordeiro, ele tinha que fazer um ritual. Ele tinha que colocar a mão sobre a cabeça do cordeiro e imolar, ou seja, matar esse cordeiro em sacrifício a Deus. Ao ato de botar a mão sobre a cabeça do cordeiro, era ou sendo uma transferência dos erros da pessoa para aquele cordeiro. E aquele cordeiro assumiria o lugar dessa pessoa para que ele pudesse ser oferecido em holocausto, como oferta a Deus. E o João, o Batista, ele fala um negócio bastante interessante quando ele vê Jesus pela primeira vez na vida. Embora sendo primo de Jesus, ele nunca tinha encontrado com Jesus. Mas ele diz uma coisa bastante interessante em João, no capítulo 1, 29. No dia em que João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: o mundo tem pecado? O mundo não tem pecado. Quem tem pecado sou eu. Porque o mundo não é gente, não tem ação por si só. Um cachorro, um gato, uma galinha, um boi, uma baleia, eles eles são condicionados a viver daquela maneira. Eu não, você não. Nós temos o livre-arbítrio, escolhemos fazer ou não fazer. Nós, quando fazemos a vontade de Deus, não estamos pecando. Quando nós não fazemos a vontade de Deus, estamos cometendo pecado. E para tirar este pecado é que Jesus veio e se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O problema é definir o que é pecado. O que é pecado? O que seria pecado? Seria pecado dormir? Seria pecado trabalhar? Seria pecado andar? Seria pecado falar? Seria pecado matar? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa disse que é isso mesmo, matam e aí vai esquentar a cabeça com o quê? Com a lei dos homens? A lei dos homens você vai ficar preso 3 dias, 4 dias e depois passou. Antes disso, não tem nada. Alguns matam e vão lá ver o corpo estendido. É triste, mas é a mais pura verdade. Como é que eu sei que matar é pecado? Matar é pecado porque alguém me disse que era pecado, não por causa da lei dos homens. Que às vezes as pessoas matam e passam 10, 15, 20, 30 anos, ninguém descobre, ninguém fica sabendo, não acontece nada. Mas o pecado é o que a Bíblia ensina que é pecado. Se você abrir a sua Bíblia, em 1 João, no capítulo 3, verso 4, vai dizer assim: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque iniquidade é transgressão da lei de Deus. Algumas traduções dizem que pecado é iniquidade, iniquidade é pecado. Mas a tradução João Ferreira de Almeida, corrigida, ela diz que pecado e iniquidade é transgressão da lei de Deus. Qual lei? A lei que ele não deu, não foi Moisés quem deu, foi Deus quem deu, escreveu com seu próprio dedo. Deus disse para Moisés preparar umas pedras e ele foi lá e Deus escreveu com seu próprio dedo, está escrito em Êxodo, no capítulo 31, que Deus escreveu com seu próprio dedo. Quando Deus escreveu com seu próprio dedo, o que ele queria dizer com isso? Que eu fiz, eu escrevi e que ninguém tem autoridade sobre esta lei para tirar, botar ou corrigir. Esta lei foi eu quem fiz, foi eu quem dei e só eu posso fazer, só eu posso mudar. É interessante porque muitas vezes a gente pode pensar que não é.
errado adulterar, como alguns homens, né, principalmente na nossa cultura, acredita que adultério é só para a mulher, o homem não. Mas a Bíblia diz que se olhar para uma mulher com má intenção ou com uma intenção impura, já cometeu pecado. Então é mais profundo, não é só a ação. Às vezes a gente mata só de pensar que matou, ou de desejar que matou. Mas estes aí são textos assim, bastante interessantes, porque estas palavras a gente presta mais atenção do que outras. A Bíblia diz também para nós não tomar o nome de Deus em vão. Uma vez eu estava vendo um programa de televisão, um desses canais que são religiosos, né, que transmitem programas de igrejas, né? Nós temos muitas igrejas que têm canais de televisão, e aí as pessoas começaram a ler a lei de Deus, e foram lendo, e eles leram toda a lei de Deus. E eu acho interessante que algumas coisas eles prestam atenção e outras não. Algumas coisas eles querem que valha, que está valendo, e outras não estão valendo. Mas o apóstolo Tiago diz que toda a lei deve ser guardada, né? Quem tropeça em um é culpado de todos. Então, às vezes a gente acha que não mato, eu sou melhor que o Djalma, eu sou melhor que o Antônio, que a Maria, que eu sou melhor que o assaltante, que eu sou melhor que o assassino. Na verdade, nós somos todos pecadores, e nós precisamos prestar atenção que quando a gente ora a Deus, lá na oração do Pai Nosso, que é uma oração maravilhosa, né? A oração dominical que está registrada lá no livro de Mateus, a gente diz assim: perdoa-nos assim como nós perdoamos. Essa é a medida do perdão. Deus me perdoa se eu perdoo, quando eu perdoo. E às vezes a gente diz assim: é tão difícil perdoar. É difícil perdoar porque nós achamos que nós não somos, nós não devemos, nós não somos pecadores. Mas a palavra de Deus diz em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos 6:23 diz assim: o salário do pecado é a morte. Todos nós estamos sob a condenação do pecado, estamos sob a condenação da morte. Mas é interessante que o mesmo verso que diz isso termina dizendo assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aí você diz para mim assim: então como é que eu faço? Sabe como é que a gente faz? Sabe por quê? Do que a lei me serve? A lei me serve como as leis de trânsito. Eu não sei quantos de vocês dirigem, mas todos que dirigem sabem que quando a gente vai daqui para o Rio, daqui para São Paulo, Belo Horizonte, Minas Gerais, sei lá para onde, de carro, você tem que observar as leis de trânsito. E tem umas plaquinhas, né, no caminho, 80 km, 60 km, 110 km em alguns lugares. E se você passa acima do limite de velocidade, e se tiver um pardal, né, você vai ser fotografado e vai te mandar o boleto mais tarde, te cobrando a multa pela sua transgressão. Eu sei disso porque eu sou motorista, e todo mundo que sabe que é motorista faz assim, sabe disso. Se você passar um sinal vermelho, você sabe que pode acontecer 2 ou 3 coisas, mas 2 com certeza poderá acontecer. A primeira delas é você passar e não acontecer nada. E a segunda é você avançar o sinal vermelho e alguém vir de lá para cá também com o sinal verde e aí colidir. O que vai acontecer? Pode morrer, pode acontecer muitas coisas. E também pode acontecer de chegar uma multa para você em determinado tempo. Aí você me pergunta: Jonatas, para que serve então a lei? A lei salva? De maneira nenhuma. O que me salva é a graça, por meio da fé. Compreende? O que a lei me faz? A lei me mostra onde estou errado. E aí, quando eu sei que estou errado, o que eu faço? Eu não preciso um cordeiro, confessar o meu pecado e matar o cordeiro. Eu não preciso me castigar para poder receber o perdão.
A Bíblia diz que todo que confessa e deixa lhe será perdoado, né? A Bíblia diz em Salmos capítulo 32, 21, verso 1, diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Como é que isso acontece? Quando eu chego para Deus e digo: Senhor, errei, hoje eu menti. Aí você pode dizer assim: mas a Bíblia não diz que não pode mentir. Claro que diz. O nono ou o 10º mandamento, o 9º mandamento diz para a gente não dizer falso testemunho contra o próximo. E falso testemunho é mentira. E a mentira, Deus vai castigar. Então, quando eu digo falso testemunho, eu estou mentindo. E eu preciso confessar a Deus e pedir a Deus perdão por este pecado. A mesma coisa com idolatria, com tomar o nome de Deus em vão, ter outro Deus, né? Matar, roubar, desonrar pai e mãe. O 5º mandamento diz: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. No capítulo 6 de Efésios, no verso 1, o apóstolo Paulo diz que é um mandamento com promessa. A gente vê a ciência buscando produtos, substâncias que prolonguem a vida, né? Mas quando você estuda a Bíblia, você descobre que quer viver muito, é só honrar pai e mãe. Quer viver muito? Respeite o pai e a mãe, que se você respeita o pai e a mãe, vai respeitar o próximo, vai respeitar o vizinho, vai respeitar a si próprio. E quando eu me respeito e quando eu respeito o próximo, né, a tendência é a gente viver muito. É a gente viver muito e viver com qualidade, viver com saúde, viver com alegria, né? Viver com perdão, viver com amor aos nossos irmãos, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos e até aqueles que nos maltratam, que fazem mal para cada um de nós. É interessante que o texto diz: bem-aventurado, mais que feliz aquele que a transgressão é perdoada. Olha, meu amigo, olha, meu irmão, eu não sei qual o seu problema, eu não te conheço, vamos dizer assim, mas há um que te conhece, que sabe onde mora, que sabe a sua história, a sua origem. Ele sabe de todas as coisas. E o interessante é que ele te ama, apesar de ser quem você é, apesar das suas dificuldades, apesar dos seus problemas. Um dia, se a gente tiver oportunidade, a gente pode contar para você a nossa história, o que aconteceu conosco, e eu descobri que Deus me ama. Ele me deu uma oportunidade de te dar o meu testemunho, de dizer para você que apesar de ser quem eu era, Deus me amou de tal forma que deu seu Filho para que eu pudesse viver e viver a eternidade. Olha, eu queria que você aceitasse a Jesus como seu Salvador, que buscasse nele o perdão, a alegria. Sabe, nada melhor que a gente receber perdão, aceitar perdão. Nada melhor que a gente se sentir leve, tranquilo, encoberto diante de Deus. Eu não posso me esconder de Deus, não posso mostrar, posso me esconder dos amigos, dos vizinhos, mas eu não posso me esconder de Deus. E Ele nem quer isso, Ele quer que você aceite-o como Ele é, porque Ele te aceita como você é. O interessante é que Deus não vê o que você foi ou o que você é, Deus vê o que você pode ser. Olha o que aconteceu com o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro foi aquele cara que viveu a vida inteira, e uma parte dela com Jesus, caminhando, ouvindo, falando, junto com Jesus. E um dia negou Jesus. Mas o apóstolo Pedro foi transformado pelo olhar, pela bondade de Jesus. E um dia, depois que ele teve um encontro especial com Jesus, ele reconheceu Jesus o Salvador, aquele que perdoa pecados, que perdoa transgressões, que muda a vida. E sabe o que eu acho interessante? Que o livro de Atos registra uma coisa bastante interessante, que o apóstolo Pedro, após ter esse encontro com Jesus, ele até a sombra dele curava. Tornou-se um homem impetuoso, um homem
firme, um homem decidido em obedecer a Jesus. E chega na porta do templo e diz para um paralítico: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou, levanta e anda. Olha que maravilha. Jesus transformou a vida de um homem que negou a Jesus, que diz: não conheço esse aí não, nunca vi ele mais gordo ou mais magro, né? Ele chegou para Jesus e para as pessoas e disse: nunca vi ele, nunca ouvi, nunca tive um encontro com ele. Mas olha que interessante, depois reconheceu que errou e chegou para Jesus e pediu o perdão. E Jesus concedeu o perdão. E esse aceitar do perdão transformou a vida de Pedro de tal maneira que esse homem, até a sombra dele, as suas palavras, por intermédio, ou o contrário, né? Deus fazia milagres por intermédio de Pedro, curando pessoas, levando a palavra, transformando vidas. E olha que até hoje o testemunho de Pedro fala. Até hoje o testemunho de Pedro fala a cada um de nós, para que possamos deixar que esse Deus maravilhoso nos transforme, nos molde, nos dê a oportunidade de viver uma vida eterna com o nosso Deus. Amigo ouvinte, quero finalizar dizendo a você: em breve Jesus vai voltar. As Escrituras dizem isso, que o que está acontecendo ao nosso redor são crise disso, crise daquilo, guerras de lá, guerras de cá e muitas outras coisas. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa: Jesus está voltando e deseja que você seja salvo pela graça, por intermédio da fé. Ele deseja dar a você a vida eterna. E eu gostaria muito de estar com você neste lugar maravilhoso que Jesus preparou, como ele diz em João 14. Que a tua graça e a tua misericórdia repouse sobre você. Que você seja ricamente abençoado nesse finalzinho de semana, iniciar de sábado, iniciar de uma nova semana no seu trabalho, na sua vida. Que Deus possa ser uma verdade, uma constância na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que você receba a salvação pela graça e que a fé possa ser abençoada na sua vida. É o meu desejo. Eu gostaria muito que você tivesse um encontro como eu tive, como Pedro teve e como tantos outros neste mundo, através da história, tiveram com o nosso Deus. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Eu gostaria de orar mais uma vez com você e te dizer: nós amamos você. Nós acreditamos que Jesus te ama e Ele quer te salvar. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem sido bondoso e misericordioso para conosco. Nós te agradecemos porque o Senhor é poderoso para salvar e que essa salvação é uma bênção, uma graça que o Senhor tem dado a cada um de nós. Ó Deus, que o Senhor acompanhe a cada um dos ouvintes, seja na internet, seja nos postos, em qualquer lugar aonde essa mensagem chegar. Que a tua graça e a tua misericórdia, junto com a fé que o Senhor concede a cada um de nós, possa estar conosco. Ó Deus, ser com cada um de nós, ser com os meus irmãos, são bênçãos que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que a paz esteja com você. Amém? Rádio Popular, agora são 18 horas e 36 minutos, 18 e 36. Tempo da mensagem. Nós temos o espaço
para o Mensageiro, das 18h08 às 18h40, até mesmo para nós findarmos, né, os nossos compromissos que nós temos com as outras rádios afiliadas. Quero aproveitar e mandar um abraço para o irmão e pastor Leandro, lá da Rádio Cultura, que está nos acompanhando lá, viu, pastor? Ou pastor, pastor, né? Depois a gente entra nesses detalhes. Está nos acompanhando lá em Central Carapina, a todas as comunidades. Mas a mensagem, então, como eu falei do horário, nós temos o horário, certo? Que é 18h08 a 18h40. Mas nós não determinamos o tempo que o mensageiro tem que ficar sentado. É o tempo que Deus achar que o recado que ele veio, ele colocou. E assim, o nosso amigo evangelista, missionário, pastor, ancião, achei a palavra, né? Porque a igreja adventista não é pastor, é ancião, né? É ancião, mas eu acho que tudo está tudo na mesma denominação, chamado pastorear ovelha, certo? Então você me perdoa se eu chamei de pastor, ok? Auxiliar de Jesus, ok? Então, ele trouxe uma mensagem no tempo, certo? De que Deus determinou, bem explicado, muito bem, mas é um estudo muito bem. Mas eu vou fazer, como sempre nós fazemos comentário aqui no programa, irmão Jonas, de que em cima da mensagem. Você falou sobre a lei. Se tem uma lei para ser cumprida. Se você não está cumprindo a lei, você está desobedecendo. E uma vez desobedecendo uma lei, você também está desobedecendo de repente a Deus, ok? O homem cria uma lei para o homem. Mas se o homem sabe que existe aquela lei, então aquela lei do homem é para ser cumprida? É para ser cumprida. Então, nós sabemos que dirigir, falando no celular, se você fala, você está infringindo uma lei. Aí eu faço uma pergunta. Um servo do Senhor, se estiver fazendo isso, ele está desobedecendo duas leis. A lei do homem e a lei do Deus. A primeira que eu acredito que ele esteja fazendo é de Deus. Com certeza. Um servo do Senhor atendendo um celular, dirigindo, não é? Ok? Ele está primeiro transgredindo a lei de Deus, que chama-se desobediência. Você agarrei aqui um pouquinho, mas chama-se desobediência. E depois ele está exatamente infringindo a lei do homem. Mas não só nisso, mas muitas outras coisas. Então, mas me chama muita atenção, eu vou falar 2 minutinhos só mais para liberar exatamente a programação. E é muito importante que hoje nós atentamos, em primeiro lugar, às leis de Deus. Porque se nós atentarmos às leis de Deus, com certeza, né, o cumprimento que Jesus nos ensinou, com certeza nós vamos estar obedecendo a lei do homem. Com certeza. E um negócio interessante, João, é que a Pode lei falar. de Deus, todas as leis dos homens, Certo. têm origem na lei de Deus. É baseado na lei de Deus. Exatamente. Para porque- doutrinar o homem, né? Para segurar o homem, né? Por que tem lei de trânsito? Eu não posso atender o telefone porque eu estou ao vivo no programa, né? Então deixa tocar. Por que a lei de Deus existe a lei de trânsito? Para evitar que as pessoas se matem no trânsito, Exato. né? Então, se você olhar o negócio, a lei dos homens, trânsito, regulamenta a vizinhança, Certo. né? O meu limite, o seu limite, Aham. né? Então essas coisas têm origem na palavra de Deus. Às vezes a gente não atenta para o negócio porque a gente corre muito, né? Então, E às vezes a gente mas eu não estou presta dizendo, atenção. mas eu tô dizendo exatamente o que eu quero dizer é baseado nessa. Peguei uma referência, o irmão falando da lei, aí eu peguei sobre o negócio da lei do Senado, do Senado. Por exemplo, eu estou me vigiando tanto que até alguns, né, que já me conhecem, quando ligam para mim, certo, falam, eu estou dirigindo, depois eu te respondo. Ou nem atento. Por quê? Porque eu já estou olhando uma coisa, apregando a lei do homem, mas lembrando que desobediência, certo? Mas nós temos mais comentário para depois. Agora são 18h40, 18h40. Eu quero agradecer o irmão Jonas pelo estudo da palavra, né? Ele trouxe um estudo para nós aqui, um estudo importante, assim baseado, como ele falou, auxiliar de Jesus, exatamente. Existem várias formas
de os mensageiros trazer a mensagem. Existem várias formas de pregar a palavra, né? Então nós deixamos à vontade. O irmão se sentiu bem assim, e assim seja feito. E o irmão, se assim depois aceitar, entrar na nossa agenda missionária ali, porque aqui o programa Falando de Jesus não é um programa de uma igreja, não é um programa de uma denominação, não é um programa de uma placa, é o programa de Jesus, falar de Jesus. E aqui, para falar de Jesus, pode vir o Adventista, pode vir o da Maranata, pode vir da Deus e Amor, pode vir da Shekinah, pode vir da Assembleia, pode vir da Igreja Vida, pode vir da igreja que assim Deus colocar no coração, que vai falar de Jesus. Tanto que aqui nós apresentamos às vezes o irmão, né, para as pessoas conhecerem. Como o irmão Jonas é a primeira vez que está aqui no estúdio da Rádio Popular, dentro do programa Falando de Jesus, então nós temos que apresentar o irmão e tudo. Da outra vez que vem, já descarta a apresentação, ele vai só sentar, fazer a mensagem que Deus colocar, tá certo, irmão? Mas Deus te abençoa, dá um abraço na família, em todos lá. Eu amo todos eles, você sabe que eu amo todos. Vocês moram no coração profundamente. E me senti muito feliz. Obrigado. Me senti muito feliz quando eu peguei o seu telefone e falei assim: vou ligar. Será que ele vem atrás? Eu vou ligar. E graças a Deus o irmão confirmou, o irmão está aqui. E outras vezes eu, em nome de Jesus, o irmão. Só queria fazer uma pergunta, irmão, que eu já estou até já passando já. O irmão tem algum problema de ser segunda, ser na terça, ser na quarta, ser na quinta, ser na... Nesse horário não. Nesse horário não. Então tá bom. Rádio Popular, agora são 18 horas e 42 minutos, nós vamos ficando por aqui, agradecendo a Deus por mais um dia abençoado na nossa vida, cheio de problemas, cheio de dívida, cheio de muita coisa, mas temos que viver pela graça de Jesus, porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá coragem, é Ele que nos dá determinação para cada dia nós vencermos uma batalha. E eu creio e tenho fé que Jesus vai dar a vitória final. A todos vocês, uma ótima noite e até amanhã, se Deus permitir. Peço permissão a Ele para estar aqui amanhã. Não sabemos o mensageiro ainda, mas Deus vai prover um mensageiro para trazer a palavra amanhã. A todos vocês, até amanhã, se Deus quiser. Emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede.